Olá, tudo bem? Você tem visto cortes de podcasts falando sobre o fato da constelação familiar ser uma pseudociência e existe algumas pessoas, uma série de pessoas, muitas pessoas, que estão votando contra para que isso não seja implementado no sistema público de saúde, no judiciário. Vou falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, sou psicóloga há quase 30 anos e sou consteladora sistêmica há uns 4 anos. Tenho especialização não completada, não terminei em psicodrama no Instituto SEDES, eu não concluí, mas eu fiz essa especialização. E ao longo desde 1992, quando eu entrei na faculdade, eu venho fazendo uma série de cursos e no começo da pandemia me deparei com essa técnica da constelação familiar sistêmica e adotei como método de trabalho. Então eu quero falar sobre este tema. Primeira coisa que eu quero dizer, né, essas pessoas que estão falando isso, elas são pessoas que elas têm a formação delas. Inclusive eu vi esses dias no podcast uma pessoa que eu respeito demais, que é o Sergião dos Foguetes. Eu sigo tudo que ele fala, eu sou assim encantada com ele. E ele também, ele falou menos, né? Mas ele também deu algumas informações que não condizem com o que é a constelação, embora eles estejam corretíssimos em 90% do que eles falam. Mas existe um desserviço em algumas informações que são passadas por alguém que não conhece, porque são pessoas de áreas absolutamente nada a ver, né? Física não tem nada a ver com psicologia. Então, eles não detêm um conhecimento profundo para falar. É diferente de você ouvir a opinião de uma pessoa que é psicóloga, que fez vários cursos, que participou de várias sessões de constelação para poder falar. Primeira coisa, gente, existem profissionais e profissionais em qualquer área que a gente for, né? Quem nunca pegou um advogado ruim, que pegou teu dinheiro, não fez o que tinha que fazer, perdeu prazo, que nunca, né? Quem nunca pegou um médico ruim, que cometeu um erro por imperícia, por imprudência, né? Quem me conhece sabe que eu já passei por isso, eu tive que tirar uma prótese de panturrilha que eu fiz por estética e me colocaram no hospital numa véspera de virada de ano, o hospital estava em reforma, enfim, peguei infecção hospitalar. Então, assim, a gente está passível de cair em profissionais que não estão devidamente qualificados, tecnicamente qualificados para fazer aquilo em qualquer área. E isso acontece com a constelação. Principalmente porque a constelação não é uma profissão regulamentada. Eu já fiz curso, e curso caro, e mais de um curso, com uma pessoa que no meio do curso disse que nunca fez curso de constelação, que ela era autodidata. E durante as aulas teóricas eu peguei um monte de erro contraditórios com relação ao embasamento que eu tive, porque eu já fiz diversos cursos de constelação. E obviamente você acaba elegendo aquele professor que é o mais top das galáxias. Isso faz porque ele tem mais conhecimento, tá na mão dele. E aí quando você ouve uma coisa que contradiz aquilo, você fala, que estranho. E aí você vai pesquisar e você vê que o que a pessoa disse realmente é inconsistente. Então vamos entrar direto ao assunto. Constelação não é ciência. Nunca foi, nunca teve a pretensão de ser. Nunca teve a pretensão de substituir nenhuma técnica terapêutica. Então a gente precisa tomar cuidado com quem a gente ouve dizer que a constelação é a solução de todos os problemas. Ela não é. Eu tenho muitas colegas de faculdade, colegas que não são de faculdade, que me encaminham seus clientes de terapia semanal para constelar. Da mesma maneira que eu, quando constelo alguém, que eu vejo que precisa de uma determinada técnica terapêutica naquele momento, eu encaminho.
Inclusive, a técnica que eu mais tenho, assim, porque era a técnica que eu trabalhava antes de ser consteladora, é a TCC, Cognitivo Comportamental, né? Quando eu me formei, na minha época, não tinha especialização em TCC, hoje tem a neurociência, que, nossa, graças a Deus que tem a neurociência, para explicar um monte de coisa, explicar todos esses transtornos de personalidade, toda a parte neuroquímica, neurobiológica dos transtornos, para que as pessoas se sintam acolhidas, não se sintam esquisitas, sintam que elas podem ser tratadas com dignidade. Isso é maravilhoso e eu sou apaixonada por isso e eu invisto nesse tipo de conhecimento, exatamente para que quando cai alguém para vir constelar comigo e eu percebo que essa pessoa precisa de um tratamento técnico, eu encaminho. Inclusive, eu não constelo uma pessoa, eu tenho um vídeo de 17 minutos que eu mando quando uma pessoa vem agendar a constelação comigo, exatamente explicando isso. Ó, você está em tratamento de depressão, tua medicação não está estabilizada, não vem constelar, não é hora. Você está em surto, você é borderline, você está em surto, você está desregulado emocionalmente, tua medicação não está regulando, não está estabilizando seu humor, não vem constelar, não é hora. Constelação não é para todo mundo. E constelação é algo que, em hipótese alguma, deve ser inferido, obrigado. Então, eu também concordo que no judiciário não se deva constelar, porque a pessoa que foi lá, às vezes ela até pega desprevenida, ela é obrigada a participar de uma constelação que ela nem quis, e a gente precisa querer, porque a constelação é algo que quando a gente busca, a gente está buscando uma solução. E, às vezes, as pessoas lá não estão buscando solução. E às vezes no SUS, as pessoas também não querem aquele tipo de ajuda, eles querem uma ajuda mais técnica. Embora no SUS eu não seja contra a constelação, eu não sei como ela é agendada lá, mas eu, Caterine, com o conhecimento que eu tenho, eu não usaria a constelação em pacientes que estão sob tratamento psiquiátrico e ainda não estão bem estabilizados na terapia cognitivo-comportamental e na medicação, tá? Porque depende do tipo de intervenção e se ela não é bem manejada, você pode trazer um surto, você pode despertar algumas persecutoriedades que não são reais. Se a pessoa tiver, por exemplo, um esquizofrênico que está em surto com delírios persecutórios. Qual a diferença de um psicólogo constelar? É exatamente isso. Por quê? Porque eu já atendi muitos pacientes psicóticos. Eu conheço quando uma pessoa está em surto. É quando a pessoa chega e fala assim, olha, a minha cunhada está esfregando a minha escova de dente no ralo do banheiro todo dia. Então, uma pessoa que fez um curso de constelação de um final de semana e ela não tem nenhum respaldo anterior de toda essa ciência por trás da psicologia que tem, ela não vai ver. Ela não vai ver que de repente ela está atendendo uma pessoa que é borderline, que ela está numa posição de vítima e ela que está sendo a pessoa tóxica da relação. Vamos entrar no assunto da pseudociência, tá? Das coisas, do que eu vim falar aqui, que eu ouvi e me incomodou. E eu cheguei a redigir um comentário, porque eu só assisto podcast, eu não assisto televisão, meu consumo é YouTube, eu gosto muito de todos os podcasts. Eu assisto tudo, eu gosto muito. O que me incomodou foi o seguinte, assim, eu ouvi coisas como, eu não vou lembrar como que tem transtorno de déficit de atenção, tá? Eu faço minha terapia cognitivo-comportamental toda semana. Sim, porque constelação não é uma terapia semanal. Constelação é uma coisa que você vai fazer algumas vezes na sua vida, pontualmente, para determinado assunto que você precisa dar um olhar mais profundo. A constelação é como a gente fazer uma tomografia computadorizada. Você está indo no médico, o médico está te acompanhando, está vendo os seus sintomas, está te examinando, que é o teu psicólogo de toda semana, e aí chega uma hora que ele fala assim, vou fazer uma tomo para dar uma olhadinha melhor nesse órgão aqui. Isso é a constelação, tá? E aí ela te dá uma expansão de consciência que tudo aquilo que você viu na terapia não tinha te dado, porque ela é outra técnica, ela usa outras formas de olhar. Não quer dizer que aquilo tudo que você fez de terapia não funcionou e que você não vai precisar continuar fazendo.
E é essa mistura absurda que as pessoas fazem, de achar que fizeram uma sessão de constelação e elas são terapeutizadas, elas não são. Elas só olharam para um problema específico. Quem constela comigo sabe que eu não fico num problema só, porque eu entendo que é uma teia de informações e que quando a pessoa vem com um problema, aquilo é a ponta do iceberg, eu tenho que olhar para todo aquele gelo que está embaixo. Então eu faço isso. Eu faço e faço as ligações com outras áreas da vida, porque uma coisa tem interligada à outra. Mesmo assim, isso não dispensa a terapia semanal. E muitas pessoas vão ser indicadas para terapia. E às vezes eu não tenho que indicar porque eu quero alguma técnica X ou Y, mas quando eu indico. Então o que acontece? Essas pessoas que falam isso, elas não leram esse livro aqui, ó. Se você quer entender constelação, você precisa ler este livro. Meu Trabalho, Minha Vida. Porque aqui o Bert conta de todas as sociedades que ele foi excluído. Ele estudou psicodrama com Jacó Levi Moreno, tá? Que é o pai do psicodrama. Primeira vez que eu vi uma sessão de constelação, em 2010, eu fui com um amigo meu que é astrólogo, o Marcelo. A gente saiu meio assim, meio psicodrama energético, né? E tal, porque a gente não entendeu. E eu achei isso, falei, essa pessoa pegou psicodrama, misturou com espiritualidade, e, cara, tá falando que isso é terapia? Eu também tive essa impressão. Até que eu fiz uma constelação, vi quanto aquilo reverberou no meu campo, na minha casa, na minha rotina, nas minhas relações familiares e comecei a querer estudar. Então, assim, o Bert Hellinger, ele estudou psicanálise durante muito tempo. Ele se formou em psicanálise, ele trabalhou como psicanalista, que também é uma pseudociência. Psicanálise não é ciência, né? Se a psicologia existe, é graças a Freud, que desenvolveu a psicanálise, depois Jung, né? Que também não é ciência, a psicologia analítica. E se vive sem arquétipos, se vive sem estudar Jung, se vive sem estudar sombra, não, né, gente? Então, ele passou por essas escolas, ele se formou em pedagogia. Quando falam que ele é nazista, ele não é nazista. Falam que ele inocenta o abusador. E não é nada disso. Então, assim, essa desinformação é que gera esse ranço com relação à constelação familiar sistêmica. Em nenhum momento ela usou a palavra perdoa, porque precisa perdoar o abusador. Na constelação a gente não perdoa ninguém, porque o perdão ele só pode vir de Deus, e quem perdoa outra pessoa está pegando o destino dela para si. Porque na constelação a gente entende que quando alguém fez mal alguém fez mal para mim, essa maldade que essa pessoa fez para mim se tornou o destino dela, não o meu. Se eu perdoá-la, eu estou pegando aquele destino para mim. E aquela conta, aquele cheque, ela quem vai ter que pagar. Então, o que eu digo na constelação não se perdoa, a gente aceita. É o aceita que dói menos. Eu posso mudar o que me aconteceu? Não. Não tem como eu voltar atrás. Ainda não. Pode ser que um dia inventem uma máquina que volte. Hoje a gente consegue voltar com uma regressão, né? Para ressignificar aquilo. O que isso quer dizer? Eu entrar lá e aceitar que aquilo foi como tinha que ser. Que eu precisava passar por aquilo. Agora, essas pessoas que elas têm essa insistência, se você olhar o vídeo, assistir vários vídeos dessa pessoa, essa pessoa ela tem uma formação específica, né? Ela é doutora em uma formação específica. O Sérgio sabe tudo que você perguntar para o Sérgio, ele sabe. E tudo ela vai pesquisar, mas não dá para você, mesmo que você gaste um mês pesquisando para falar do assunto, não dá para você saber desse assunto na mesma profundidade de alguém que está há 30 anos estudando aquilo. E tem uma coisa que pesa demais. O Bert Hellinger, ele era padre. E, por exemplo, essa moça, ela é ateísta. E todo mundo que é ateu, eu conheço várias pessoas. Eu nunca constelei um ateu. Eu tenho amigos ateus que jamais vão se constelar. Por quê? Porque eles acham que tudo isso aqui é religião. E tá tudo bem.
Você não precisa se constelar. Você só não deve ou não deveria impor isso aos outros, né? Não faça isso. E no caso dela, não é que ela fala para as pessoas não faça. Ela só luta para que isso não seja pago pelo governo com o dinheiro que ela paga de imposto, porque ela não acha certo que o imposto dela seja destinado para esse tipo terapêutico que não tem finalidade científica. E é nobre achar isso, do mesmo jeito que eu também pago imposto e também não sou a favor de muitas coisas com que o meu imposto é pago, né? Principalmente eu que tenho um CNPJ, eu recolho 18% de tudo que entra, 18%, gente. É muito dinheiro, tá? Você pega a cada 100 mil reais, 18 mil vai pro governo. Então, assim, é bastante dinheiro que você paga. Principalmente alguém que tem uma empresa que é pequena como a minha, que sou eu que faço lá, sou eu que recolho. E dói muito a gente ver a forma como o nosso dinheiro é usado de uma forma que a gente não concorda, né? Mas até aí pregar que isso é ruim é outra coisa. Então, assim, pode ser ruim no judiciário? Pode. Eu tenho muitos colegas que são advogados que acham que isso para mediação é ótimo. Eu acredito que para mediação seja mesmo. Eu não sei em que instância que é usado isso, né? Mas, na minha opinião, isso deve ser usado desde que haja o mais absoluto consentimento dos envolvidos em constelar. Constelação sem consentimento, não. Nem em lugar, nem no SUS, nem lá. Então, assim, quando ela fala que o algoz, que se perdoa o algoz, ela é uma informação equivocada, a gente não perdoa, a gente diz sim. E aí também é uma questão de postura. Para quem conhece o ser humano, você vai ver que lá nessa pessoa tem um traço grande de oralidade, né? Pelas características físicas. Isso aqui a gente está falando de William Reich, também não é nenhuma coisa que foi tirada da cartola, do esotérico, mas pelo discurso, pela dinâmica, você vê que tem uma pessoa que tem um traço predominantemente oral, e o oral é aquela pessoa que reclama, que reivindica, que discorda. Então, assim, ela já tem um canal que faz isso, que é a função, que tem um monte de seguidores, e muitas pessoas, acho que tem mais pessoas que concordam com ela do que concordam com a constelação. E tá tudo bem, porque é assim que o mundo funciona, é assim que tem que ser. A gente precisa ter opinião e cada um escolher, porque senão, se todo mundo gostasse da mesma coisa, nós viveríamos mais ainda no efeito manada do que o que a gente vive. O que a gente não pode é que com a nossa régua a gente medir os outros. Então, eu julgar dizendo que eles não sabem de nada, que eles não sabem o que é bom. Se tivesse constelado, eu julgar desse jeito e eles julgarem ao contrário. Inclusive tem comentário lá de pessoas que gastaram uma fortuna. Eu gastei uma fortuna na constelação, eu não gostei, eu não achei. Por quê? Porque essa pessoa não estava preparada para a solução. Porque a solução é sempre, a solução da constelação, resumindo, é sempre a aceitação. Mas não é de uma forma fácil, assim. Eu vou aceitar, o outro me fez mal, me matou, eu ofereço minha outra face. Quando você olha para isso, você olha como um cunho religioso e não é. Porque olha só, eu passar a vida inteira remoendo em mim, ruminando em mim algo de ruim que me aconteceu e ficar presa naquilo, eu acabo ficando preso numa dinâmica oral infantil, cobrando por algo que não me aconteceu lá atrás, que eu não tenho como resolver. E assim, isso já me deu sequelas que eu preciso trabalhar, porque todo mundo é um sobrevivente do passado, todos nós somos um sobrevivente do nosso passado. E aí a gente precisa de ferramentas para sobreviver melhor aqui, agora, no aqui agora. E eu preciso ir atrás dessas ferramentas. Não ficar olhando para o passado e falar, me fizeram mal, por isso que eu sou vítima, por isso que a minha vida não dá certo. Isso eu me entrego.
E não é isso que a constelação quer. A constelação quer que, a partir daquilo que te aconteceu de muito ruim, você possa fazer diferente daqui a agora, aceitando que aquilo que aconteceu não pode mais ser diferente, porque já foi. E você não precisa perdoar ninguém, porque aquele mal que aquela pessoa te fez se tornou o destino dela, ela vai pagar, ela vai ter uma conta para acertar com o sistema, com a vida. Só que se você ficar preso nisso, aqui é sistêmico, aqui aí vai bugar a cabeça dos cientistas, porque assim, se você é sistêmico e você fica nessa dinâmica de acusação, você pode estar perpetuando um método de funcionar na vida. Então, os seus descendentes podem sim reproduzir aquilo que aconteceu de forma a honrar aquele. Porque quando a gente nega uma coisa, a gente exclui. E quando a gente exclui, essa exclusão ela pode se repetir até que ela seja vista, integrada, e isso pare de acontecer. E aí isso já é muito surreal para quem isso é surreal, e isso eles entendem como algo espiritual, tá? Mas não tem a ver com perdoou o pai que fez não sei o quê. Não tem a ver com perdão, tá? Não tem a ver, ela falou também de uma substituição, que uma menina que foi ananada substituiu. Aquilo lá foi num livro, não existe na constelação tudo que acontece de tal jeito e tal coisa. Não é por isso que se constela. Eu nunca estive numa constelação de cavalo. Como eu acredito na teoria do campo mórfico, de uma maneira mais esotérica do que essas pessoas, né? Eu sou Hélio Couto Futebol Clube, que eles também já desceram a lenha no Hélio. Então, eu acredito em campo mórfico, eu acredito sim que os cavalos conseguem entrar no campo. Mas eu já ouvi de um professor meu, que é o meu professor que eu tenho, tipo Bert Hellinger no céu e ele na terra, que ele não concorda que os cavalos possam fazer esse tipo não concordo com esse tipo de constelação, de todo modo, que eu também tenho uma amiga que participou, que constelou e falou que é uau, tá? Uma amiga que é psicóloga também. Então, essas questões muito pessoais, a gente precisa deixar pro pessoal, né? Cada um escolhe. Mas a gente precisa também entender que é um desserviço de desinformação quando a gente fala algo que a gente não tem profundidade. Então, quando eles falam assim, os bonecos, quando os cavalos, ou quando eu constelo com bonecos. Quando constela com bonecos, quando constela com cavalo, eles acham, eles tiram da cabeça deles, do sentimento deles, o que aquilo quer dizer. Né, dando exemplo, então, se a pessoa olhar para o lado, tal coisa, eles falam, que aconteceu tal coisa. Não é assim, a gente tem todo um estudo. A gente estuda muito para poder olhar para uma constelação e saber o que está em ordem ou em desordem. Não é achismo. A gente trabalha com ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A gente trabalha com 5 círculos do amor, que são círculos de evolução da gente. E quando o boneco, ou os representantes, ou os cavalos, eles olham para uma direção, eles se movimentam para uma direção, eles fazem um tipo de movimentação, a gente sabe, por todo esse embasamento teórico que a gente tem, o que aquilo está significando naquele momento. Não tem uma fórmula matemática, mas tem algumas coisas que normalmente se repetem. Então, quando um representante olha para fora do campo,
a gente sabe que tem alguma coisa, alguma morte, alguma exclusão, a gente vai investigar. Não é uma coisa que a gente, quando aconteceu, eu acho que é tal coisa. Por isso que fala, achou que tem um irmão que... Ela falou algo que assim, porque comeu o irmão no útero. E antigamente, eu acho estranho que se comeu um irmão no útero, tá? Acho bem estranha essa informação. Na minha época não existia ultrassom, né? Eu tenho 50 anos, então quando eu nasci, meu pai queria muito uma menina, e no dia que eu nasci, meu pai, uau, finalmente é a minha menina. Eles esperaram 9 meses e 9 dias para saber quem eu era, porque não tinha ultrassom. Então, o que pode acontecer, né, nessas gestações que não tem ultrassom? Pode ser, eu nunca vi, tá? Eu já constelei centenas e centenas e centenas, não chegou a 1000 pessoas, mas centenas de pessoas eu já constelei, e eu nunca percebi uma gravidez gemelar numa constelação, assim, o que o campo me mostrou, eu nunca percebi. Mas pode ser, né? Eu já fiz cursos onde a pessoa já inclui uma meditação, cursos com meditação, com auto-hipnose, que a pessoa já inclui no curso essa meditação para você ir lá no seu útero e saber. Eu fiz e para mim realmente não tinha nada. Mas pode ser que aconteça, que tenha acontecido uma gravidez gemelar, onde o outro óvulo acabou não sobrevivendo, e só sobreviveu um, e aquela pessoa fica com a sensação, ou com a sensação de vazio, ou com a sensação de não merecimento da vida, ou uma pessoa que é muito depressiva, né? Uma dinâmica que essa é muito comum. Pessoas que tiveram filhos, irmãos mais velhos abortados, não importa se foi mecânico ou espontâneo, essa pessoa ela pode vir com ela pode vir com uma melancolia na alma, uma culpa, uma depressão, um sentimento de não merecimento, porque está emaranhada com esse irmão no sentido de se sentir culpado por ter vivido, e esse irmão não. Isso acontece. E assim, eu tenho essa dinâmica, minha mãe teve uma perda espontânea, tanto é que eu tenho 3 anos de diferença do meu irmão mais velho para mim. E isso já apareceu em mais de uma constelação, inclusive numa dinâmica, numa vivência que tinha mais de 90 pessoas. É uma coisa muito fechada que eu não posso falar, mas assim, eu fui a única pessoa que caiu lá num lugar onde ninguém tinha caído. Foi a primeira coisa que me perguntaram. Falaram, você teve algum irmãozinho não nascido? Eu falei, tive. E era eu. Eu sei que era eu que tinha de alguma forma desistido, e depois acabei... E isso apareceu lá, tava na vivência da forma como eu caí. Então assim, não tem... É campo mórfico. Nessa explicação de campo mórfico que a gente dá, que a gente reverbera, e isso é uma coisa que ninguém que é ateu vai acreditar. E não precisa acreditar. E não precisa fazer parte disso, e não precisa ir nas vivências, do mesmo jeito que as pessoas que gostam dessas coisas, gostam do sagrado feminino, gostam de, sei lá, de ayahuasca, gostam de coisas esotéricas, e tá tudo bem, que é a minha tribo, né? Eu não sou de ayahuasca, só tomei 3 vezes, mas é a minha tribo, é o que eu gosto. Eu não vou ficar seguindo uma pessoa que não concebe nem que Deus existe e acreditar no que ela fala de outras coisas, a não ser da área dela, né? Então, quando ela dá uma explicação de alguma coisa científica da área dela, de física, como ela já deu da dupla fenda, explicando, e mesmo assim ela vai até o conhecimento dela, do mesmo jeito que a explicação que eu estou dando aqui vai só até o meu conhecimento. Mas uma coisa eu posso te dar certeza, não tem perdão,
tá? Aqui numa sessão de constelação a gente não perdoa ninguém, a gente não infere coisas da nossa cabeça. Se mexeu é porque o pai bateu na mãe. A gente não tira essas coisas da cartola, tá? Essas coisas elas aparecem e elas aparecem. Quem é constelador, quando tá numa constelação, vê. Eu levei meu irmão para constelar. Eu e meu irmão fomos constelar com o Décio. Eu sou aluna do Décio, aluna do Fernando Freitas, sou aluna de um monte de gente, tá? Eu fiz curso com um monte de gente. Exatamente para eu ter respaldo teórico suficiente para fazer o meu melhor. Eu devo ter feito uns 5 cursos de constelação, tá? Eu levei meu irmão para constelar com o Décio, a gente ficou um dia inteiro lá. E o meu irmão é advogado. Ele é formado em Direito, ele trabalha com marketing digital, ele não sabia nada do que era isso, ele já chegou, ele foi escolhido para ser representante. E teve uma dinâmica lá que na hora eu entendi o que estava acontecendo, e aí o Décio entendeu também, era uma coisa muito delicada, e aí ele deu um jeito de colocar um representante lá para representar aquilo que não estava sendo dito, tudo, e eu me liguei, e quando eu vim embora com meu irmão, eu comentei, eu falei, você percebeu em tal lugar? Ele falou, não, percebi. Eu falei, então, naquela situação, do jeito que o representante se locomoveu, ele estava mostrando tal coisa. E o Décio com muita delicadeza, né, porque era uma coisa muito delicada, para expor lá, ele fez daquele jeito, para representar aquilo sem que as pessoas exatamente soubessem exatamente do que se tratava. Mas eu, como consteladora, na hora que aconteceu, eu sabia o que era. Por quê? Porque a gente sabe que existem determinados direcionamentos, determinados posicionamentos no campo que fogem a essa ordem, tá? Então, não se perdoa em constelação, não se perdoa Gós. Não se justifica abuso em constelação, a gente diz sim para isso, trabalha sequelas na nossa terapia, porque eu acho que de 100 pessoas que eu constelo, 80 sofreram algum tipo de abuso na infância, por um tio, irmão, um tio que é cunhado, um avô, já peguei até o dono da casa, a mãe trabalhava de faxineira e o dono da casa, assim, essas coisas deixam muitas sequelas que a pessoa vai passar a vida inteira precisando trabalhar, mas enquanto ela não sai daquele passado para olhar para frente e trabalhar daqui para frente, ela fica presa numa dor e revivendo essa dor o tempo inteiro. E é o tomar veneno querendo que o outro morra. Então, a constelação, ela vem para tirar essa dor, não é para inocentar ninguém, não. As pessoas que elas cometeram o crime, elas vão pagar por esse crime, não importa. Eu não sei como isso é usado no judiciário, mas eu tenho certeza que não é para inocentar os culpados. Eu acredito que essas pessoas, que o cara que bateu, que o feminicida, que o abusador, quem seja, ele receba uma punição. Senão isso está muito errado mesmo, tá? De todo modo, sempre está errado impor uma sessão de constelação a quem não queira. Está errado impor uma sessão de constelação a quem acredita que constelação é religião. E quem é ateu vai achar que isso está misturado, embora tudo isso, se você ler, você vai ver que está embasado em leis biológicas, não são religiosas. A nossa espécie, ela sobreviveu, ela conseguiu sobreviver no tempo, apesar de todas as pestes, né? Antigamente, com 20 anos, as pessoas morriam. As pessoas tinham uma dor de barriga, uma infecçãozinha intestinal que hoje a gente trata com Floratil e no dia seguinte a gente está bem, as pessoas morriam. E a gente conseguiu vir sobrevivendo, eu não sei quantos mil anos aí, que a gente está aí, uns 13 mil talvez, porque a gente foi respeitado essas ordens da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio.
todas as vezes que essas ordens biológicas, essas leis biológicas foram burladas, as pessoas não sobreviveram, né? Que é, por exemplo, você vive numa tribo e o seu avô, que é velhinho lá, nem se aguenta em pé, falar para você assim, netinho, não come daquela arvorezinha lá, que aquela frutinha vermelhinha, ela mata. Aí você desobedece e come. Do mesmo jeito que o velhinho fala assim, netinho, você vai lá, ó, lá no fim daquela ponta daquela árvore, lá você vai achar antílope para matar. Você vai lá, hein, no mundo do caminho, porque lá no outro tem hiena, no outro tem leão. O antílope tá lá. Você vai lá com esta flecha, põe esse veneninho aqui e mata o antílope e traz pra gente comer. Do mesmo jeito que aquele cara de 20 anos, fortão, foi lá e matou o antílope, ele só conseguiu ir porque ele teve um ancião que deu as coordenadas para ele. E aí ele volta e o que ele faz? Como ele equilibra, divide o antílope com o vô, né? Se pá, dá a melhor parte, né? Antigamente não era assim, a coxa era do pai, a coxa do frango. Então é isso, gente. A gente precisa tomar cuidado muito com o desserviço e com o serviço que as pessoas fazem. Não estou desmerecendo o serviço dessas pessoas. O Sacani aí é um cara que eu sigo, amo. Me animei, inclusive, com o desafio dele aí, de perder peso. Mas se você quer saber um pouco de constelação familiar antes de dar sua opinião sem fundamento, eu sugiro que pelo menos, que são muitos livros, mas que pelo menos este livro, vou fazer a foto da capa, você lê ele inteiro. Aí depois que você lê ele inteiro, conhecer toda a história desse homem maravilhoso, aí sim você pode ter uma opinião mais formada sobre o desserviço que é a constelação familiar sistêmica, né? A pseudociência. Gente, não é ciência. Nunca foi. Nunca teve a pretensão de ser. Eu acho que a confusão aí tá por causa do nome da escola, né? Que o objetivo desse nome não é dizer de científico. Eu acho que é ciência no sentido de tomar consciência. Mas enfim, fica aí meu vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com outras pessoas. Se você não gostou, não dá dislike, comenta aqui que você não gostou, me ajuda também. Todos os comentários são bem-vindos, inclusive os que desconcordam, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Namastê, gratidão.